Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui em 1 Coríntios, novamente, capítulo 12, dons espirituais e um só corpo com várias partes, ok? Se você estiver gostando dessa jornada até aqui, dê um feedback, escreva suas dúvidas aqui nos comentários. Se você não conseguir entender muito bem o que eu tô falando no vídeo, ou se não fez muito sentido o que eu falei, ok? Além de ler a palavra também, leia novamente o capítulo por si próprio, tire suas próprias conclusões, ok? Breve introduzida, Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu umas cartas para as igrejas que ele fundou. Uma dessas cartas foi 1 Coríntios, que tinha o intuito de instruir e informar sobre algumas coisas que a gente está utilizando também para hoje em dia. E se você jogou de paraquedas aqui nesse vídeo, já tem 11 vídeos, mais 11 vídeos aqui no canal. Cada vídeo é um capítulo explicadinho. Então, se você quiser entender mais sobre 1 Coríntios, entre no meu perfil, os vídeos vão estar todos fáceis para vocês aí. Dê uma analisada, ok? Estamos no capítulo 12. Do versículo 1 até o 11, ele fala sobre dons espirituais. Paulo já inicia dizendo: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Eu também não quero. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorarem ídolos mudos, deuses de pau, deuses de madeira, né, aquelas esculturas, adorar, que nem um bezerro de ouro que fizeram na época de Moisés. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Então, ponto. Quem fala que o Espírito de Deus não vai amaldiçoar Jesus nunca. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Todos nós que acreditamos em Jesus, fomos batizados nas águas, temos o Espírito Santo dentro de nós, quando a gente aceita Jesus. E esse mesmo Espírito que todos nós temos, vários dons, mas tudo vem da mesma fonte. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, esses dons espirituais é para o benefício da igreja, para o benefício dos outros, esses dons espirituais. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A outra pessoa, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito, concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outra, a capacidade de profetizar. A outra, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou do Espírito mundano. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outra pessoa dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Paulo aqui, durante esses versículos, ele foi nos mostrando quais são os dons espirituais, certo? Uma pessoa pode ter mais de um dom espiritual, mas outra pessoa pode ter outro dom espiritual. Cada um faz parte de uma coisa, ok? Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede, que deseja a cada um de nós. Então, eu tenho um dom, outra pessoa tem um dom, minha mãe pode ter um dom, meu pai tem um dom, meu irmão tem um dom, sua família pode ter, cada uma pessoa tem um dom, ou pode também não ter nenhum dom, ok? Essa é a vida, mas tudo vem de Deus, e tudo vem do Espírito, mesma coisa, cada um de nós. Versículo 12 até o 31, Paulo vai dizer sobre um só corpo com muitas partes. O corpo humano tem muitas partes, mas ele forma um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Então, ele está fazendo uma analogia aqui, né? Todas as pessoas têm um dom espiritual, mas tudo vem de um Espírito só. Então, esse Espírito, com esses dons, cada dom é um membro de um corpo só. Tá pegando? Versículo 15 ele diz: se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Ou se o corpo fosse todo olho, vocês conseguiriam ouvir? Ou se o corpo fosse todo de orelha, vocês conseguiriam sentir cheiro de algo? Paulo tá falando aqui, se uma pessoa que tem dom de falar em línguas fala assim, bom, eu não faço parte do corpo porque eu não profetizo, mas você deixa de ser parte do corpo? Claro que não. Você continua sendo parte do corpo de Cristo. Você fala em línguas. Ou se todo mundo agora, todo mundo da igreja do mundo inteiro falaria de línguas. Todo mundo só falaria em línguas. Não teria profetização, não teria intérprete, não teria um monte de coisa que Paulo falou aqui de dons. Então, é muito importante que cada pessoa tenha um certo tipo de dom para que o corpo funcione
para que o corpo tenha significado, ok? Versículo 18 ele diz: mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidar das partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Esses membros, um membro sou eu, um membro é outra pessoa, um membro é outra pessoa, ok? Eu posso ser a mão, outra pessoa pode ser o braço, outra pessoa pode ser o pé. Essa é a analogia de o que Paulo está fazendo, ok? A igreja é um corpo só. Uma pessoa pode ser o pé, a mão, o braço, certo? E que tudo vai ajudando um ao outro, vai auxiliando um ao outro. Um pode falar que não precisa do outro, porque tudo está no mesmo corpo, que faz sentido, que funciona. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, e os que têm dom de liderança, e os que falam em diferentes línguas. Então, essa é a estrutura que Deus estabeleceu na igreja. Apóstolos, profetas, mestres, os que fazem milagres, têm dom de cura, que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, e os que falam em diferentes línguas. Somos todos os apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida para os demais. E aí é continuação, capítulo 13. Uma dica para vocês: o mais importante é o amor. Para voltar um pouquinho aqui, se a parte que sofre, todas sofrem. Então, vamos supor, eu faço parte de uma igreja, se eu estou sofrendo, o corpo inteiro vai sofrer comigo. Ou se eu fui honrado, todo o corpo vai se alegrar comigo. E não tem uma parte que é menos honrosa ou mais honrosa, tá tudo junto, tá tudo se ajudando. Nós fazemos parte de um corpo. A cabeça é Cristo, ele que comanda esse corpo, ok? Então, eu tô amando fazer isso aqui. Espero que você tenha gostado também, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, capítulo 13. Nos vemos lá.